Então vamos lá, citocinina, regulador da divisão celular. Então vamos fazer mais ou menos igual aos outros. Ó. Um pouquinho de propriedade, né? Explicar o que é o hormônio citocinina. Biossíntese, metabolismo, transporte desses hormônios nos tecidos vegetais e as funções biológicas que são a parte mais, vamos dizer assim, mais importante, mais de uso propriamente dito na agricultura desses hormônios. Então aqui eu tenho uma visão geral dos hormônios e a gente destaca aqui, junto com a citocinina, as auxinas, né? Eu falei de auxina, giberelina e agora citocinina. Então, o que a literatura diz? Que a auxina e a citocinina estão sempre juntas, elas não operam sozinhas. E muitos dos efeitos de uma é combinado com a outra ou depende uma da outra, auxina e citocinina. Por isso que eles falam que as duas são necessárias para a viabilidade do embrião. Então, gente, falando de viabilidade de embrião, é desenvolvimento da planta. É como se assim, se faltasse uma das duas, não tem continuação. Então, eu precisaria das duas o tempo todo, durante todo o ciclo do vegetal. Porque alguns hormônios, eles vão surgir ou ter seu efeito mais pronunciado em determinadas épocas, em determinados momentos, não durante todo o ciclo. Né? Então, a auxina e a citocinina seriam necessários desde a germinação até o final do ciclo da planta. E os demais, como o hormônio do amadurecimento, o etileno, o ácido abscísico, a gente já viu alguma coisa, mas ele está relacionado lá com o balanço hormonal na germinação, que ele faz a semente ficar dormente, com o controle de abertura de estômatos sob estresse hídrico, a gente vai ver isso, eu espero. As giberelinas a gente viu aí questão de alongamento do caule, né, e germinação de sementes. Aí tem outros três menos abordados, que são os brasinosteroides, ácido salicílico, ácido jarmônico. Alguns estão envolvidos muito com a resposta a ataque de patógenos. Mas enfim, esses hormônios aí funcionariam como botões liga-desliga, ou seja, em determinado momento ele age, em determinado momento não age. Então, varia ao longo do desenvolvimento do tecido da planta. Mas a auxina e a citocinina não, são necessários durante todo o ciclo do vegetal. Citocinina, se eu falei que a citocinina ali no título estava lá, ó, regulador da divisão celular. Então pensa comigo, aonde eu tenho muita divisão celular numa planta? O que vocês acham? Qual local na planta que tem muita divisão celular? O principal efeito dele. Aonde eu vou ter divisão celular numa planta, gente? Bota a cabeça para pensar. Meristemas, isso aí. O Matheus já fechou o negócio. Meristema apical, meristema radicular são os locais onde eu tenho divisão celular. Então, ali eu tenho proliferação constante de células até a planta atingir seu final do seu ciclo. Então, nesses locais aí, as citocininas estão ali operando constantemente. E essa divisão celular começa desde a formação do embrião, na germinação da semente. Né? Para formar um embrião, depois vem raiz, parte aérea e a planta como um todo. Então, enquanto a planta está crescendo, ela está tendo divisão celular nos seus meristemas. Então, eu vou ter citocinina agindo aí. E aqui, vamos falar um pouquinho disso aí. Ó. As células vegetais recém-formadas, então aquela célula lá do meristema apical, do meristema radicular e do câmbio vascular estelogênico. Lembra que eu falei para vocês que uma árvore ela engrossa por causa das divisões, formação de floema para fora, xilema para dentro, lá na casca da árvore, que era o câmbio vascular, que é um tecido que tem constante divisão celular. Então,
É o que eu sempre falei, o crescimento primário da planta é o vertical. E o crescimento secundário é esse horizontal, em grossura de caule. Né? Então a planta tem meristemas para crescimento vertical e para crescimento horizontal. Então, onde tem divisão celular, tem citocinina. Né? Então, vamos voltar aqui em cima. As células vegetais recém-formadas, nos meristemas, normalmente se expandem e se diferenciam para assumir sua função. Ou seja, lá no meristema apical, a célula elas vão fazer as divisões celulares e com o desenvolver da planta, desenvolvimento, algumas células vão fazer parte do xilema, do floema, do córtex, né, tecido de parede celular, casca e por aí vai. Ou seja, é diferenciação celular. É quando a célula assume uma função para ela que ela vai executar enquanto ela estiver ali naquela planta. Então, quando ela surge naquele meristema lá, que ela surgiu de uma divisão celular, ela vai assumir, ela vai se diferenciar, ou seja, eu vou dar uma profissão para ela, entre aspas, né? Ó, célula, você vai ser célula de xilema, você vai ser de córtex, tecido de preenchimento, você vai ser célula de floema, e por aí vai. Isso aí é a diferenciação celular. Então aqui está aqui, ó, transporte, sustentação, armazenamento, fotossíntese e por aí vai. Quase todos os tipos de células vegetais que conservam o núcleo na maturidade apresentam a capacidade de se dividir. Olha só como é que é importante a gente prestar atenção nas coisas. Depois vamos pensar assim, eu falei que tem divisão celular nos meristemas, apical, radicular e no felogênio ali. Mas eu não falei que nenhum outro lugar tem divisão celular. Claro que no surgimento do fruto, da semente, na hora lá tem a folha, né? Mas aí está no meristema apical. Eu estou dizendo assim, pensa num galho. Tem divisão celular ali? Depois que o galho está formado? Não. Tirando o meristema do câmbio vascular que vai engrossar o galho. Nos outros locais não tem divisão celular. Agora preste atenção nessa frase. Quase todos os tipos de células vegetais que conservam o núcleo na maturidade, ou seja, tem que ser uma célula viva que já se diferenciou, ou seja, uma célula lá da casca da árvore já se diferenciou. Ela opera no floema, vamos dizer assim, porque tem que ser uma célula viva. Tá falando aqui, ó. Célula vegetal que conserva o núcleo tem que ser célula viva. Não é célula de xilema. Xilema é célula morta. Ela tem a capacidade de se dividir. Ou seja, ela não faz essa divisão normalmente, mas eu posso induzi-la a retomar o processo de divisão celular. É aí que eu quero chegar. Isso se chama tal da totipotência, que é a capacidade da célula se dividir. Basta ela ser induzida a isso. Toda célula vegetal viva tem a capacidade, se ela tem um núcleo, ela tem a capacidade de fazer aqueles processos que vocês estudaram lá na divisão celular, prófase, anáfase, telófase e por aí vai. Então tem que ter núcleo. Aí que os fatores ambientais, mecânicos, entram, né, e hormonais entram para induzir essas células a retomar a divisão celular, mesmo que ela não esteja fazendo essa divisão celular agora. Ela está lá, viva, já se diferenciou, executa a função dela na planta, e dentro da programação dela ali, ela não vai se dividir, a não ser que eu chegue lá e induza ela a se dividir. Se ela tem um núcleo, ela tem essa capacidade. Então, essa propriedade de se dividir entra em funcionamento durante certos processos, como cicatrização de lesões e abscisão foliar. Quem nunca viu um tronco de árvore que você chegou lá com um facão e deu uma facãozada, espera dias, semanas, meses, aquela lesão na casca da árvore se fecha. Fica uma cicatriz que você vê, né, o galho. Tem até uma foto aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó.
Vê se carregou para vocês aí, ó. Isso aqui é um galho de uma árvore que foi cortado. E houve uma cicatrização aqui, ó. Só na parte onde era a casca. Por que que no meio não cicatrizou, gente? Por que que no meio não mudou nada depois que cortou esse galho aqui? Alguém me diz isso? Por que que só houve cicatrização aqui ao redor aqui, ó? E no É meio não teve porque nada. já tá na parte lenhosa da planta? E essa parte lenhosa tem o Ela não consegue quê? regenerar essa parte? Não consegue regenerar por Lignina? quê? Tá indo. É o caminho é esse aí que você tá. Mas por que que ela não consegue regenerar? É por causa da lignina? Tem muita lignina? Tem muita lignina, mas o quê? Ajuda, gente. Pera lá. O que que tem aqui nessa região aqui numa Frente árvore? áudio? A gente chama de cerne, né? Vocês estão me ouvindo ou tá falhando para todo mundo? Agora tá falhando um pouco. Tá. Então, olha só. A primeira pergunta que você tem que se fazer. Aonde eu estou mostrando o mouse? No cerne. Isso é célula viva ou morta? Célula morta. Pronto. Célula morta tem núcleo? Não. Não. Então, como é que ela vai retomar a divisão, né? É morta, é xilema. Então, são detalhes simples que a gente tem que ficar ligado. O que que é a casca? Não era o centro da árvore não é recuperado porque, deixa eu ver aqui, células de xilema, é isso aí. São células mortas, né? O cerne ali é xilema, morta, lignificado, né? Estava certa a lignina que vocês falaram aí. Altamente lignificado, parede celular, primária e secundária, dura, rigidez para conduzir água, fluxo, aquilo tudo que a gente falou, pressão. Só que é célula morta, não vai mudar nada, só vai apodrecer aqui. Então a casca é onde tem o felogênio, que tem divisão celular, que tem floema. Lembra que o floema na árvore desce pela casca? A célula viva ali na casca? Então, por isso que cicatrizou, porque retomou divisão celular. Foi induzido a retomar a divisão celular porque houve um dano mecânico ali, né? Uma ferida. É a mesma coisa quando você pega o facão e bate lá no tronco de uma árvore. Fica a cicatriz, mas ela fecha. Aí lembra que eu falei a questão, para você matar uma árvore é só você fazer um anel na casca dela toda. Mas se você fizer um anel de um dedo só de espessura, pode ser que esse floema se junte de novo, porque um dedo é uma espessura pequena. Olha o tanto de divisão celular que tem aí nesse galho quando você cortou. É muita proliferação de célula. Pode ser que se você fizer um anelamento de 1 centímetro só, é muito pouco. Essa árvore pode ligar de novo o floema dela ali na casca. Agora, você tem que fazer um anelamento mais largo, né? Para poder você conseguir matá-la. Professor, Sim. mas não tem algumas plantas, não sei se eu vou estar enganado, que rebrotam a partir dessa parte de célula morta, parte lema do interior da coisa? Da Então, planta? quando você vê um galho surgindo do tronco, um Uhum. brotinho, é porque ali tem gemas. Hum. Normalmente a gente vê isso quando a Mas, gente vê a árvore podada, né, cortada. Ela estava dormente, ela nunca sim, pois iria é. brotar. Uhum. Só que o cara foi lá, cortou a parte aérea da árvore todinha, deixou só o caule. O balanço do hormônio ali induz essa gema a brotar. Só que a gente nem vê essa gema ali, né? Fica ali no caule, você não consegue nem ver Pois é, isso. eu pensei que só
brotava espontâneo, sem gema, sem nada, sei lá. Mas tem, elas estão ali. Mas é por quê? Porque a casca é um tecido vivo. A casca consegue retomar, fazer essa brotação ali. Se não, se fosse tecido morto, não ia ter broto nenhum. Qualquer planta, né, que você faz, a gente falou aquele negócio da auxina lá, você cortava o galho, né, aí brotava os do lado. Mas agora nós estamos falando de um tronco mesmo de árvore, né? Então é porque as células do floema ali da casca são vivas, então elas têm a capacidade de emitir essa brotação aí com gemas ali. Não, eu pensava que ia brotar a partir tipo, do meio, tá vendo esse corte aí? Tipo, do meio dessas células mortas. Mas só que Sim, ela vem não, da casca, né? Do vem da floema, casca. né? Mas elas vão Ah, fazer tá. Por isso uma que eu conexão. tava enganado. Mas Uhum. vai haver uma conexão da casca, esse novo brotinho, com o xilema, porque pensa comigo, ó, se você olhar esse tronco aí, o xilema, essa parte seca aí, né, dura, ele tá levando água e nutrientes para os galhos da árvore. Aí você foi lá e cortou todos os galhos e ficou só o tronco. O Sim. xilema, a parte dura, ainda pode exercer essa função de trazer a água do solo. Porque o floema precisa transportar o que as folhas produziram, só que aí no caso não está produzindo mais nada porque você cortou a parte aérea. Ah, mas então o que está acontecendo? A planta, como ela tem a casca, ali tem reserva nessa casca. Né? Tem reserva. Daí que ela vai brotar com essas reservas que estão na casca. Porque a folha você tirou a parte aérea. Não tem como produzir fotoassimilado. Então, para emitir aquele broto, é a reserva que está aí na casca, viva. Só que esse broto ele vai fazer conexão com o xilema de novo, com essa parte dura. Tem que fazer conexão, porque o xilema é o que está trazendo do solo para esse brotinho. Quando ele abrir a folha dele, ficar verdinha, o xilema vai trazer a água e os nutrientes para essas folhinhas novas. Elas vão começar a fazer fotossíntese, usar esses nutrientes e vão produzir fotoassimilados para, né, enfim, desenvolver o resto da planta. Mas é muito normal a gente ver essa brotação porque tem muita reserva e tem reserva na raiz, tem reserva nessa casca aí viva, né? Ah, entendi. Mas vai ter que fazer a conexão. Entendi. Outro Valeu. com o xilema duro, velho aí, porque ele vai ter que fazer essa função de trazer a água e os nutrientes do solo para esse brotinho. E aí vai surgir uma nova conexão de floema, tudo direitinho para ela desenvolver. Aí, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, né? Células vegetais diferenciadas, né, maduras, podem retomar a divisão celular se houver uma sinalização hormonal, né? Então seria a citocinina pode fazer uma célula velha, vamos dizer assim, madura, começar a se dividir de novo, né? Então aqui eu tinha colocado, ó, o meristema da raiz, né? Onde as células estão constantemente se dividindo, né? Diversas fotos aqui. E trouxe também a foto do meristema apical. Eu tenho o local onde as células se dividem constantemente, né? E com o passar do tempo, né, você vai ter a diferenciação celular. Essas células novinhas que surgem aqui, elas vão fazer parte de algum tecido da planta quando ela se diferenciar. Beleza. Ah, tá. Mais uma vez, para exemplificar a questão do caule da árvore ali, ó, o câmbio vascular está aqui, a região que é viva e está constantemente se dividindo para fazer o crescimento do caule na horizontal, né? O crescimento secundário. Então a parte dura de dentro do caule é o xilema e a parte viva, que é a casca, é o floema, né? Então tá aqui, ó. Então quando você tira a casca, gente, tem um áudio aberto aí, fecha aí, por favor. Quando eu retiro a casca, eu estou tirando o floema, a célula viva, né? Então, né,
fiz um anelamento no tronco, os fotossimilados que vinham da folha não conseguem chegar até a raiz, porque eu tirei o floema, tirei um anel do caule, tirei a casca, tirei o floema. E o que fica no meio é o cerne duro, que é a xilema, célula morta, né? Então, aqui no câmbio vascular, quando eu faço um ferimento com facão ou cortei aquele galho, esse felogênio campo vascular retoma a divisão celular para fazer aquela cicatrização do galho, igual eu estava mostrando ali. Porque é um tecido vivo que a citocinina pode induzir elas a se dividirem de novo para fazer a cicatrização. E o tecido que é morto, já é morto, não vai mudar nada, só vai apodrecendo ali à medida que vai tomando chuva e umidade aqui, ó, vai apodrecendo, ó. Igual eu tô mostrando na foto aí, ó. Musgo, lodo e vai. Aí tem uma outra questão, ó, que é essa foto que eu mostrei aqui que tá aí na direita, são as galhas. E a gente vai falar um pouco de cultura de tecido aqui também nesse assunto, tá? Deixa eu ver aqui. 1h15. Eu vou parar aqui, continuar na segunda, tá, gente? Que tem muita coisa pra gente ver ainda. Deixa eu parar a gravação aqui, para me falar algumas coisas aqui, mas não gastar. Vocês estão me ouvindo aí? Então, né?